Gratidão. Primeiramente, saudar todas as que estão aqui na aula, né? Todas as gurias, né? Como me foi dito, né? Então, é uma satisfação estar aqui com vocês e vamos conversar um pouco sobre esse tema voltado para o ecofeminismo, né? Mas a partir de um olhar sensível, né, que eu venho desde esse período pandêmico, assim, muitas coisas estão sendo gestadas dentro de mim, eu acho que com todo mundo foi assim em alguma medida, e eu fui me aproximando bastante de alguns campos, assim, de conhecimentos, né, tanto acadêmicos como também não acadêmicos, né, nos últimos tempos, e isso tem me tocado bastante. Então, a minha apresentação ela vai um pouco nessa linha, né? Sobre esse olhar sensível do cuidado. Né? Do cuidado conosco mesmas e do cuidado com o planeta, né? E a partir disso, pensarmos numa economia do cuidado. Então, mais ou menos essa é a proposta. Vou colocando aqui a minha apresentação e essa conversa vai em torno de uns 30, 40 minutos, e aí depois eu gostaria, assim, que a gente pudesse debater um pouco, né? Até para esse feedback e também estar aprendendo, assim, né, em conjunto aqui no grupo. Então, nós vamos estar falando um pouco sobre a sustentabilidade da vida, nessa perspectiva do cuidado, né, no ecofeminismo e as possibilidades de uma economia mais solidária. Então, para iniciarmos a discussão, eu gostaria de lançar aqui duas provocações, né? Então, uma primeira provocação, se existe uma relação entre a saúde do planeta e o protagonismo das mulheres, né? Será que nesse período pandêmico que estamos vivendo, podemos pensar assim, na saúde a partir de uma perspectiva um pouco mais ampla, saindo dessa perspectiva individual, né, de olharmos a saúde, e enxergarmos, né, o papel da mulher dentro desse contexto. E a segunda provocação seria como o nosso modo de vida impacta o planeta e influencia as relações de gênero, né? Então, trago aqui também algumas imagens, né? As imagens, elas também falam, né? Então, esta primeira imagem é das quebradeiras de coco, né? Dos babassuais, que são mulheres bastante organizadas no seu fazer, né? E, sobretudo, protegem, né, um território além da sua organização social em torno desse modo de vida, o que também garante a sua subsistência e a geração de renda. Essa segunda imagem são mulheres do povo Muniquim, que eu tive a oportunidade de conhecer, né, numa expedição amazônica que eu fiz em 2019, início de 2020. Voltei uma semana antes de começar a pandemia dessa expedição, né, de ficar 60 dias, 62 dias na floresta, né, e convivi com vários povos, né, e aprendi muito com essas mulheres, né? Muitas das coisas que nós, mulheres brancas, às vezes temos dificuldade de compreender e de nos organizarmos socialmente, né? Eu enxerguei na prática, na vida comunitária, que elas desenvolvem e a forma como elas se organizam. E a terceira imagem é das redes agroecológicas, né? Onde há um protagonismo também muito forte das mulheres. Então, iniciando um pouco essa discussão, olhando para esse olhar do cuidado com a vida, da sustentabilidade da vida, né? De retornarmos à nossa casa comum, né? No planeta onde todos nós habitamos e onde estão também todas as outras formas de vida, todos os seres, né, dos quais somos dependentes e interdependentes. E como é que anda a saúde do nosso planeta, né? Então, se a gente está nesse contexto pandêmico, né? Será que o nosso planeta, olharmos num paradigma um pouco mais complexo, né? Enquanto também um ente, enquanto um ser, né? Está bastante adoecido.
Mas, quando falamos em saúde, nesse contexto pandêmico, é bem importante a gente refletir um pouco sobre isso, né? Já que vamos falar do cuidado. O que vem a ser saúde, né? Então, se a gente olhar conforme o que a Organização Mundial da Saúde nos traz, né? Saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, né? E não é só a ausência de doenças ou de uma enfermidade. Então, podemos perceber que a saúde humana, nesse contexto, ela é totalmente dependente do ambiente onde estamos, que é a base de todos os serviços ecossistêmicos, o abastecimento de ar, água, limpos, alimentos saudáveis, nutritivos, toda a questão climática e também as energias renováveis. Aqui as imagens, né, que justamente para questionarmos um pouco essa ideia do que vem a ser saúde. Essa foto aqui é uma foto da minha própria horta agroecológica, né? E essa aqui é uma foto de uma aldeia guarani, né? Onde eu tenho vínculos bastante fortes. Então, pensando nessa temática da saúde, né, enquanto planeta, né, podemos trazer para essa discussão do que seria a saúde planetária, né? Temos hoje alguns autores tratando desse olhar, né, sensível sobre o planeta, num paradigma mais complexo de olhar para a saúde. Então, a saúde planetária seria o mais alto padrão que poderíamos atingir de saúde, bem-estar e equidade em todo o planeta, né? Olhando para todos os sistemas políticos, econômicos, sociais, dos quais, né, somos dependentes e estabelecem os limites para que a gente possa se desenvolver. Mas em que medida a saúde dos ecossistemas interfere na saúde humana, né? Então, se olhamos para esse contexto da saúde, o que vem a ser saúde, olhar para a saúde do planeta e olharmos depois numa escala micro, né, onde estamos, de que forma a saúde dos ecossistemas que nós habitamos interfere na nossa saúde. E aí eu trago esse contexto, né, da sindemia global, que muito antes, né, desse contexto pandêmico, né, já temos toda essa discussão dessas 3 grandes epidemias, que é um paradoxo, né, que acontecem simultaneamente, né, a obesidade, a desnutrição e as mudanças climáticas. E quando olhamos para isso, né, estamos, de certa forma, olhando para a forma como nós nos estruturamos, né, a partir dos sistemas naturais, como nós nos organizamos nos nossos sistemas sociais, econômicos, né, do micro para o macro, e também estabelecemos a própria governança dos sistemas socioecológicos. Então, entrando um pouco nessa discussão, nesse paradoxo, né, a partir da obesidade que cresce, e pensando na questão do cuidado e da saúde vinculado a isso, né? Então, a obesidade cresce em todas as faixas etárias, né, entre homens e mulheres, não só no Brasil, né, assim como também em outros países do mundo. E, ao mesmo tempo, a gente tem um aumento da insegurança alimentar em todos os continentes, com exceção da Europa. E esse cenário, né, das mudanças climáticas, que é perceptível, né, não há como negar, o aumento dos dias quentes e as influências, né, que podemos perceber sobre a questão climática, de secas, inundações, terremotos, né, com cada vez mais frequência, e isso também afetando os cultivos agrícolas e a produção de alimentos. Eu moro em Teutônia, hoje fez 38 graus aqui, né, um dia de calor insuportável em pleno mês de novembro. Então, a população humana continua crescendo, e a demanda por alimento, né, a demanda por energia e a demanda por água, né, continua crescendo, e inevitavelmente a gente vai estar observando cada vez mais esse esgotamento dos ecossistemas, o que afeta, né, a saúde do planeta como um todo. Então, sim, nós temos que reconfigurar o sistema, né? Nós temos que pensar em alternativas, e essas alternativas, elas passam por essa forma sensível de olhar para o que estamos fazendo e
e o papel da mulher, né, nesse contexto também, enquanto um agente de mudança, né, enquanto protagonismo para gerar essas transformações que são necessárias para reconfigurar esse sistema, né? Então, pensando um pouco, né, no que vem a ser uma possibilidade de uma economia pensada a partir da mulher, né? Então, uma perspectiva assim da economia feminista, olhando, né, então, também para esse trabalho doméstico e os cuidados, o que ficou bastante evidente nesse período pandêmico, né, da importância que esses cuidados, que a economia do cuidado, né, e o trabalho doméstico tem no contexto social, né, e continuam completamente ignorados, né, acho que nunca ficou tão evidente da importância do trabalho das mulheres para o bem-estar e a saúde das pessoas, né, não apenas uma questão de produzir e gerar renda e lucro. E também a questão da divisão sexual do trabalho, né, que sim, né, temos que olhar para isso, e a gente ainda está, né, num sistema onde o trabalho feminino é desvalorizado, né, esse trabalho reprodutivo, o qual é atribuído um valor econômico, né, as mulheres ainda estão em posição de desvantagem. Olhando para uma perspectiva, então, do ecofeminismo, né, que surge, então, enquanto um movimento originário na França, né, na década de 70, trazendo justamente esse olhar para os temas da ecologia e do feminismo, buscando achar estas ligações existentes entre a destruição da natureza e a opressão das mulheres que caminham em conjunto. Então, nessa linha do ecofeminismo, então, passamos a observar essa interconexão que existe entre a própria dominação da natureza pelos seres humanos e a sujeição feminina, né, aos homens, expressando essa predominância das formas patriarcais, né, de organização social, né, da estrutura da sociedade, que remete à mulher justamente esse papel da reprodução social. E olhando também, então, para o que seria, né, a economia solidária, né, que é justamente uma outra forma de estar no mundo, pensando sempre no que acontece na minha comunidade, no meu entorno, né, então, o consumo dos alimentos locais, saudáveis, sustentáveis, né, e estimulando também o empreendedorismo. Sobretudo, envolve aspectos simbólicos e de valores, né, o que por si só já é uma grande mudança de paradigma, onde justamente acontece muito mais cooperação, né, entre as pessoas, por se tratar de formas diferentes de organização social em torno da produção e do consumo e também dos serviços, incluindo aí a economia do cuidado, né? E também a questão da inteligência coletiva, do aprender juntos, né, da partilha, que envolvem esse tipo de organização social construído a partir, localmente, a partir das pessoas, que exige que as pessoas estejam abertas para aprender em conjunto e continuamente. Então, voltando um pouco para essa pergunta inicial, que nós já iniciamos essa provocação lá no começo, né? Então, de que forma nosso modo de vida e os hábitos de consumo impactam a saúde do planeta e a vida das mulheres? Qual o impacto das nossas escolhas, né, sobre o planeta, né? E as escolhas que eu falo aqui são desde alimentos, consumo relacionado ao autocuidado, né? Nesse período onde nós nos preocupamos mais com a saúde. Então, as pessoas passaram a consumir alimentos, se preocupar mais com uma alimentação mais saudável, passaram a consumir também, né, insumos,
vitaminas, né, e alimentos nutracêuticos, né, então há toda uma questão do cuidado aí envolvido, e essas escolhas que a gente faz, né, elas também têm consequências. E podemos estimular uma economia feminista ou, né, o ecofeminismo através dos nossos hábitos de consumo, né? Então, quando olhamos para os ODS, né? Então, a gente tem justamente o primeiro, a pobreza, o segundo, a fome, né? A questão da saúde em terceiro, né? E aí já aparece a igualdade de gênero, né? Então, há uma relação, né, entre todos esses ODS, né? E se nós olharmos para isso, a economia do cuidado, o ecofeminismo, né? Estão latentes, né, nesses ODS, esses objetivos. Por outro lado, né, então, pensando justamente na questão do planeta, né, da conservação dos recursos naturais, na conservação da biodiversidade, né, que é um tema que eu trabalho bastante. Então, quando a gente olha para a biodiversidade e os ecossistemas, pensando na manutenção da saúde do planeta, mas também olhando para o cuidado necessário para que tenhamos saúde do ponto de vista individual, né, há um desafio e uma grande oportunidade, né? Estamos num país biodiverso, mega biodiverso, né? E essa biodiversidade, ela pode nos garantir justamente a segurança alimentar, colaborar com a segurança climática, né, a segurança energética, a água, né, a segurança hídrica, e assim, dessa forma, a promoção da saúde. Mas, para isso, essas questões de conservação e uso sustentável da biodiversidade e dos próprios serviços relacionados a ela precisam estar no cerne do modelo de desenvolvimento do país. Então, quando olhamos para esses objetivos de desenvolvimento sustentável e também as metas de conservação da biodiversidade de Aichi, né, podemos pensar, né, da urgência de desenvolvermos sistemas alimentares mais sustentáveis, né, olhando então para esse olhar, né, a partir dos territórios, enxergando, né, dentro dos territórios a paisagem, os indivíduos e as comunidades, e a relação que essas comunidades, esses indivíduos têm com a paisagem, né, e os serviços ecossistêmicos que, então, esta paisagem, né, oferece para essa comunidade, para essa população. Então, pensando um pouco da onde vem o alimento que a gente consome, né, e olhando para o uso da terra, né, que é um tema que eu venho trabalhando um pouco a partir desse olhar sobre a segurança alimentar e da sociobiodiversidade, que é o que eu trato na minha tese. O território brasileiro, né, o uso do território brasileiro para a produção de alimentos, nesse contexto aí de avanço do agronegócio, sobre justamente os biomas, né, e a destruição da biodiversidade. Então, essa área em branco aqui nesse mapa, né, um mapa bastante incipiente, né, obviamente, mas ele tem uma função didática, assim, para a gente poder visualizar um pouco essa dinâmica, né, do uso da terra para a agricultura e das áreas, né, onde nós temos conservação, né, e uso da sociobiodiversidade, né, pelas populações em seus territórios. E aí, nesse contexto, é importante olharmos, visitarmos esse contexto, esse conceito de segurança alimentar e também de soberania alimentar, justamente com esse olhar do cuidado, né, e da promoção, sobretudo, da saúde,
tanto da saúde nossa individual integral, mas também da saúde do planeta, né? Então, olhando para a segurança alimentar, nesse contexto, né, é justamente a realização do direito de todos ao acesso ao alimento, e aí, sobretudo, alimentos de qualidade, né, numa quantidade suficiente, de forma que não comprometa o acesso a outras necessidades essenciais e tem como base as práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural dos povos e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, o cuidado com a vida, né, e está implicado nesse conceito de segurança alimentar, que é um conceito que está, né, na Lei Nacional de Segurança Alimentar, a de 2006, mas é fruto de toda uma construção e de uma articulação da sociedade civil, justamente nesse contexto da fome, né, que nos assolou bastante no passado, tivemos, né, um avanço significativo na redução desse dilema da fome, né, nos anos 2000, e agora estamos retornando, infelizmente, para esse panorama, né, de avanço da fome e da insegurança alimentar. E aí é importante também visitarmos o conceito de soberania alimentar, que justamente nos vincula bastante aos territórios e ao direito dos povos, né, de poderem estar respeitando a sua própria cultura e o seu modo de vida, né, no sentido de estabelecer quais estratégias de produção e distribuição e consumo de alimentos atendem às suas necessidades. Então, eu vou trazer alguns dados aqui que eu venho trabalhando, né, ultimamente em alguns, né, trabalhos que a gente está desenvolvendo junto com a professora Gabriela e a construção da Plagesam, né, que é a Plataforma Brasileira de Segurança Alimentar, e também do OPSAM aqui, né, no Sul, que é justamente dados da produção de alimentos, né, olhando a partir da oferta per capita, sobretudo da diversidade alimentar, né. Sabemos que para termos uma saúde plena, precisamos de uma diversidade de alimentos em nosso prato, né? Mas, olhando para esse cenário da oferta de alimentos, percebemos que há uma redução da produção de alimentos como frutas, né, e espécies alimentares, né, da horticultura, né? Batata, mandioca, feijão, né, também. Então, a gente tem uma redução da produção desses alimentos e, por outro lado, o avanço da produção da soja e do milho, né, que servem como insumos para a produção de ração e exportação, né, que muitas vezes também vão parar no nosso prato, mas como carne, né, mas que a priori não são alimentos diretos, né, sobretudo produzidos aí em monoculturas com esse objetivo de exportação. Aprofundando um pouco mais, um trabalho recente que a gente vem fazendo é justamente traçar perfis do avanço da fome, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul. Então, é um trabalho recente que a gente fez, onde a gente traçou, a gente pegou os grupos alimentares, hortaliças, legumes, frutas, feijão, arroz, trigo, mandioca, batata e leite, e a partir dos dados do Censo Agropecuário sobre a oferta de alimentos e também da análise, né, anual, né, da produção agropecuária, também monitorado pelo IBGE, nós estabelecemos perfis de segurança alimentar, né? Então, os pontos em branco nesse mapa são justamente regiões de insegurança alimentar acentuada, o que corresponde a 41% da população do estado ou 46 municípios. Esse perfil não atende em nenhum grupo alimentar a necessidade diária. Depois, o segundo perfil seria aqui a cor verde, que justamente é satisfatória em alerta, porque alguns
grupos alimentares não são atendidos, né, na oferta. Então, nós temos 94 municípios que não atendem um grupo alimentar, 192, dois grupos alimentares e 4 grupos alimentares, 3 grupos alimentares, 142 municípios. E o perfil 5, que aqui está na cor amarela, que é justamente uma condição satisfatória de segurança alimentar para 4 grupos alimentares, o que ocorre em apenas 22 municípios gaúchos. Então, quando pensamos em economia do cuidado, em ecofeminismo, é importante olharmos para esse cenário, né, dos perfis de segurança alimentar aqui a nível local, mesmo no Rio Grande do Sul, e como podemos pensar isso e qual é o papel da mulher em relação a isso. Também trago aqui um indicador que é justamente uma série histórica da produção desses alimentos que a gente analisou na construção desses perfis. Então, da década de 70 até 2020, né, essa análise a partir dos dados do censo. Então, a gente pode observar, né, uma redução bastante acentuada, né, como a gente já tinha tratado antes, sobretudo no Rio Grande do Sul, de frutas e também de espécies hortícolas, batata, mandioca, né, feijão. Então, são alimentos que consumimos com frequência e que são necessários para termos saúde, que estão em redução de oferta, né? Em contrapartida, a gente tem um avanço muito significativo do aumento da produção de soja. Aqui os perfis, né, então, que a gente tratou antes, uma outra forma de enxergar, né, então, justamente nesse gráfico aparece o perfil 5, né, que seria o satisfatório para 4 grupos, aqui o perfil satisfatório para 3 grupos alimentares, aqui para 2 grupos alimentares, 1 grupo alimentar e a insegurança alimentar caracterizada por não atingir nenhum grupo alimentar. Então, qual é a importância da mulher nesse cenário, né? Sobretudo da agricultura familiar, né? Das mulheres enquanto guardiãs de semente, das mulheres camponesas, que são justamente elas que estão na linha de frente, muitas vezes, da própria organização social das redes de guardiões de sementes. Então, os nossos hábitos alimentares podem ajudar a conservar espécies, né? E não só espécies, mas poderíamos aqui falar da agrobiodiversidade ou, né, da própria sociobiodiversidade. Então, quando escolhemos o que vamos nos alimentar, estamos ajudando, colaborando na conservação de espécies ou na redução da população dessas espécies nativas, como, por exemplo, a araucária, né? A possibilidade de consumirmos o pinhão, né, colabora para a própria conservação, né? Então, pensando nos ecossistemas, nos manejos sustentáveis possíveis, né, gerando redes de abastecimento e pensando em dietas e formas de consumo para que o alimento produzido possa chegar até a cidade, toda essa cadeia, né, de produção de frutos da sociobiodiversidade, as mulheres elas são muito protagonistas, né? Tanto na coleta, no extrativismo, na produção, como também na agroindustrialização e também muitas vezes estão na linha de frente na articulação da construção das próprias redes que garantem esse abastecimento, né? E um outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui é a própria questão da rota dos butiás, né, dos butiazais, né? Então, onde a gente tem a possibilidade também de estar consumindo, né, um fruto da nossa sociobiodiversidade,
trazendo esse alimento para a nossa gastronomia, né, valorizando esse alimento que é ancestral, né, e recentemente a gente vem fazendo esse estudo, esse mapeamento da circulação do povo guarani através do território e justamente analisando os mapas, né, da rota dos butiazais, a gente percebe, né, uma similaridade, né, na trajetória, né, estabelecida dentro do território por esses povos originários e a dispersão dessas espécies, né? Então, quando escolhemos o que vamos consumir, também estamos valorizando, né, e, de certa forma, nos conectando de uma forma bastante profunda com essa ancestralidade através das plantas. Falando em sociobiodiversidade, né, então a importância do reconhecimento dos produtos da sociobiodiversidade e, a partir desse reconhecimento, a possibilidade de inclusão, sobretudo nos programas de aquisição de alimentos e também no PNAE, na merenda escolar, e aí, de novo, reforçar a importância das mulheres, né? Então, das mulheres agricultoras, das mulheres extrativistas, que muitas vezes, então, se organizam e fazem a venda direta nos municípios, ou então participam de chamadas públicas para o abastecimento, né, desses programas enquanto políticas públicas, né. Trazer aqui também a importância da questão gastronômica, de valorização dos produtos da sociobiodiversidade a partir da gastronomia, e, de novo, para esse olhar do feminino, né, de se conectar com a ancestralidade, muitas vezes envolvida nas receitas, no resgate desse conhecimento, que muitas vezes é um conhecimento tradicional, e esse conhecimento tradicional muitas vezes passa pelo feminino, né? A circulação de produtos da sociobiodiversidade, então, aí outras formas de consumo, né? Então, temos aí no Rio Grande do Sul a cadeia solidária das frutas nativas, né, onde as mulheres são bastante atuantes nesse contexto, tanto no extrativismo como no processamento das polpas, que então vão ser comercializadas em forma de diversos produtos, né? Então, a gente tem aí as famílias de agricultores e extrativistas, né, onde então há todo o protagonismo das mulheres envolvido, né? Depois, na própria questão do processamento, né, das polpas enquanto agroindústrias, e a distribuição e a comercialização, então, em forma de empreendimentos urbanos, né, que muitas vezes a gente vai encontrar também o protagonismo das mulheres, criando, né, estabelecimentos comerciais com esse perfil diferenciado de olhar para tendo assim esse olhar sensível sobre a sociobiodiversidade. E aí eu gostaria de voltar lá para o início da minha fala, onde apareceram as mulheres quebradeiras de coco, né? E observar justamente a importância das mulheres enquanto protagonistas, né, da conservação da sociobiodiversidade e também da própria organização social entre elas e do quanto elas se fortalecem a partir da proteção, né, da conservação de uma espécie que para elas é vital para a sua própria subsistência, né? Então, as mulheres quilombolas, né, quebradeiras de coco, babaçu, né, estão organizadas, né, no estado de Tocantins, uma pesquisa recente aí que eu participei, em 12 municípios e 12 sindicatos de trabalhadores rurais, onde 11 são presidentes mulheres, né? E a importância delas, então, nesse cenário da organização social e política, nesses territórios. Trazer também, ainda pensando na questão da economia solidária e também da organização em torno de uma economia do cuidado, né, outras iniciativas e possibilidades, como, por exemplo, a organização em torno
em torno dos grupos de consumo responsável, né, onde podemos nos organizar socialmente para adquirir alimentos de mais qualidade e, dessa forma, encurtar as cadeias, né, nos aproximando de quem produz, principalmente quem vive em ambientes urbanos, nos aproximando de quem produz e encontrar mulheres maravilhosas, né, agricultoras ou extrativistas lá na ponta, se conectando, então, com mulheres em ambientes urbanos que se organizam socialmente em torno desses grupos, né? Então, há também aí o forte protagonismo que as mulheres podem estar exercendo. E também, né, trazer essa perspectiva do autocuidado, né? Então, quando a gente pensa o autocuidado, o que seria o autocuidado? É justamente a habilidade dos indivíduos, das famílias e das comunidades de promover e manter a saúde, prevenir doenças e lidar com as deficiências. Sobretudo, né, a tomada de decisão, né? Então, o autocuidado, ele remete a fazer boas escolhas, né? Escolher aonde nós vamos focar a atenção, né, cuidando de nós mesmos, né? E nesse contexto eu trabalho bastante com mulheres, né, no sentido de fazer as mulheres olhar para a terra e se conectar de novo com a sua ancestralidade a partir da terra, a partir dos seus ciclos de vida, né? E quando a gente fala da conexão com a terra e da conexão com o ciclo de vida, por si só já remete ao autocuidado. E aí trazer também as possibilidades do ponto de vista da economia, pensando no autocuidado, né? Então, nós temos aí possibilidades de organizar também as mulheres em torno da Política Nacional de Práticas Integrativas, né, voltadas para a promoção da saúde integral, sobretudo no Programa Nacional de Inclusão de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no SUS, que é algo que ainda avançamos muito pouco, né? E há um grande potencial, justamente do ponto de vista da economia, né? Do ecofeminismo, da organização das mulheres em torno da produção desses fitoterápicos, das mulheres agricultoras, né? Que assim como mulheres que produzem alimentos para merenda escolar, que são comercializados a nível local para os municípios, aqui também a gente poderia pensar todos os municípios brasileiros se organizando em torno das suas farmácias vivas e lá na ponta, então, termos a produção desses fitoterápicos né, por mulheres e famílias, né, de agricultores que então abasteceriam justamente a rede de saúde e assim estaríamos consumindo menos medicamentos alopáticos e nos livrando um pouco do domínio das farmacêuticas. Uma outra forma de autocuidado, né, são as hortas comunitárias. Esse é um projeto que eu particularmente gosto bastante e participo. Então, esta imagem desta horta, né, esta horta nasceu no início da pandemia, né, essa horta ela surge a partir de um contexto, né, de famílias que perderam seu trabalho aqui na cidade onde eu moro, no período aí de lockdown, né, algumas indústrias acabaram reduzindo funcionários, outras fecharam, e aí teve-se o entendimento da importância de trabalhar em prol da segurança alimentar e, né, um grupo de mulheres se organiza e inicia essa horta num terreno que é vinculado a uma instituição religiosa, mas que é aberto a toda a comunidade. Então, esta horta, ela conta hoje com mais de 100 voluntários, são pessoas que vêm aos sábados e também durante a semana fazer todo o manejo necessário, né? E a partir do cadastro das pessoas em condição de vulnerabilidade social,
essas pessoas retiram esses alimentos que são produzidos nesta horta e, em troca, trazem recicláveis, né? E também fazemos arrecadação de roupas e outros materiais. E, a partir de um determinado momento, começamos a organizar oficinas de artesanato, e essas oficinas, então, de artesanato, mulheres em condição de vulnerabilidade, mulheres que foram vítimas de abusos, né, ou em tratamentos psiquiátricos, participam dessas oficinas, e tudo que é produzido na oficina de artesanato vai ser vendido em um brechó, que acontece 2 vezes ao mês, fazendo girar, então, valor econômico que volta para a horta, né, e para a produção das refeições que são servidas todo sábado para as pessoas que necessitam. Então, a gente está agora, assim, fechando esse circuito de economia solidária, né, que iniciou com mulheres com o pensamento de promover o cuidado. Uma outra forma de pensarmos também, né, do ponto de vista da economia do cuidado, né, ou uma economia ecofeminista, é justamente olhar para saboria, para aromaterapia, né, para esse cuidado mais individual, né, sobretudo a partir da estética, e ajudarmos a conservar também espécies e promover aí a produção de óleos essenciais e saboria natural a nível local, e também estimularmos o consumo. Uma outra forma de pensar tudo isso é pensarmos na restauração ecológica, que é urgente quando olhamos para a acelerada degradação dos biomas brasileiros, né? Sobretudo de adequação necessária, né, para restabelecer os ecossistemas originais e a conservação da biodiversidade enquanto hábitat e corredor ecológico, e mantendo o fluxo higiênico das espécies, e assim também promover a soberania e a segurança alimentar. Nesse sentido, os sistemas agroflorestais, né, que talvez não seja tão comum o uso desse termo, né? Um sistema agroflorestal é uma forma de estarmos utilizando o solo, onde então nós consorciamos diversas espécies, sobretudo espécies arbóreas, né, com plantio de grãos, legumes, né, verduras. É um sistema bastante versátil, não é um sistema novo, né, é um sistema ancestral. Os povos originários já faziam seus roçados assim. E é um sistema que eu particularmente gosto bastante e faço bastante trabalhos nesse sentido. Também de implantação e arranjos agroflorestais, que foi o que me levou justamente à região amazônica para estudar sistemas agroflorestais naquele bioma, né, depois de já ter feito bastante trabalhos aqui no Sul. Então, a possibilidade de estarmos, enquanto mulheres, né, manejando esse tipo de sistema que é biodiverso e nos oferece a possibilidade de uma grande diversidade, onde podemos consorciar extratos arbóreos com alimentos, com plantas medicinais, né? E assim, dessa forma, estarmos protegendo o solo, a ciclagem dos nutrientes, controlando a erosão, né, incorporando água ao sistema e gerarmos, então, agroecossistemas ou ecossistemas mais resilientes nesse contexto aí de colapso ambiental e de mudança climática. Então, para encerrar, eu gostaria de trazer essa frase, né, da Vandana Shiva, que eu considero bastante importante, uma grande mestra, quando olhamos para essa discussão da economia do cuidado, do ecofeminismo e também da economia solidária,
né, onde ela nos traz, né, a biodiversidade cria culturas e economias de cuidados, incluindo cuidado com a saúde da terra e das pessoas. Quanto mais biodiversidade conservamos no planeta, mais protegeremos o espaço ecológico, de modo que diversas espécies possam ser mantidas e protejam sua integridade para evoluir em liberdade e resiliência. Todas as espécies têm o direito ao espaço ecológico e à liberdade de evoluir, e todos os seres humanos, como parte da Terra, têm o direito de acessar alimentos da biodiversidade sem produtos químicos, né? Então, ela traz nessa fala justamente essa vinculação entre a conservação da biodiversidade enquanto uma forma de estarmos cuidando de nós mesmos e estarmos cuidando das pessoas. Então, para ir encerrando, né, a ética do cuidado, que é um tema que eu gosto bastante, na teia da vida, o elo mais fraco é tão importante quanto o elo mais forte. À medida que vamos rompendo essa teia, né, de interdependência, nos tornamos cada vez mais vulneráveis, né? Então, eu venho ultimamente refletindo bastante sobre a necessidade de desenvolvermos uma pedagogia da reconexão e do cuidado com a vida, né? Reconexão conosco mesmos e reconexão com a Terra, né? Porque é um processo simultâneo, né? Precisamos nos conhecer, né? E à medida que nós nos conectamos com a Terra, nós nos conhecemos de uma forma cada vez mais profunda, né? Então, é do ego para o eco, né? Quanto mais nós nos conhecemos, mais estamos em plenitude, mais nos desapegamos de coisas fúteis, né? E temos cada vez menos necessidade de consumir e automaticamente nos voltamos para a ética do cuidado, do nosso próprio cuidado, do cuidado com as pessoas que convivem conosco e do cuidado com o planeta. Então, gratidão pela oportunidade, né? E estou aberta aí para a gente também dialogar um pouquinho, né? Nesse contexto, né? Tentei, assim, trazer bastante, né, uma amplitude bastante grande, né? Pensando na sustentabilidade da vida e olhando para esse olhar, né? Por esse espaço, né, do feminino. Tá. Obrigada, Miriam. Eu acho que eu queria... Muito obrigada. É muito importante, assim, porque a gente vinha tratando de alguns elementos quantitativos, né? E aí tu trazes a vida mesmo e as implicações e as consequências dessa uma lógica, né? Que é uma lógica muito mais ainda dentro da economia voltada para a quantificação, né? E às vezes nós já discutimos aqui as gurias se lembram indicadores e a impossibilidade, muitas vezes, desses indicadores cobrirem aquilo que a gente reconhece como vida e identificar, né, a dinâmica de manutenção da vida, e, na verdade, a gente acaba dentro do processo de produção social capitalista numa dinâmica de morte e não de vida, né, e a gente tenta retomar esse olhar. Gente, eu não sei se vocês têm alguma pergunta, senão eu quero conversar algumas coisas, e aí eu vou só pegar algumas anotações aqui. Eu acho que eu não preciso exatamente compartilhar com vocês, mas eu quero fazer alguns comentários no sentido de, aproveitando a presença da Miriam, né, e essa grande experiência que ela tem, da reunião desses saberes, né, de transitar por esses espaços, que a gente possa também pensar esses elementos que ela trouxe em relação à vida, também daquilo que a gente já olhou, né? Então, quando a gente está na disciplina de economia feminista, a gente tem uma aula que trata um pouco disso, e aí eu não vou dar uma aula aqui, mas rapidamente comentar alguns elementos desse processo todo, né? A gente não pode perder de vista que esse processo que nos leva a isso, né, que a gente está discutindo aqui hoje, que a Miriam nos trouxe, né, nos apresentou esses conceitos e essas premissas
de uma ideia de um ecofeminismo, ele vai surgir dentro de uma análise e de um ambiente teórico, né, que vai contestar todo um processo de reprodução e a violência desse processo, né, a violência desse processo pensando, então, nessa dinâmica de morte, nesse processo... E aí a gente cai muito próximo dessa questão ambiental, né? Então, esse ecofeminismo, ele é um eco que a gente está, quem sabe, trazendo aqui também, pensando, né, o curso de economia feminista, mas ele é aquele eco da casa, que é o eco da ecologia. E aí, se a gente vem pensando que os trabalhos de reprodução e de cuidado, separando, né? Não, a gente vem juntando, mas que a gente vem analisando e vem olhando como esses trabalhos eles estão separados do ambiente público e eles estão lá invisibilizados no ambiente privado, essa é uma vertente de interpretação de mundo que traz algumas outras premissas e que busca exatamente dar espaço para esses trabalhos que até então estão lá escondidos no ambiente privado e que não são reconhecidos porque não são trocados por dinheiro, né, que eles são construídos como uma estrutura social, como função da mulher, aquela história que a Federici vai dizer, né, que esse amor que se constrói a partir dessa obrigação da mulher, né, não é exatamente amor, mas sim um trabalho não pago. E se a gente olha, e quem não conhece, eu não vou falar muito aqui, mas só dar a dica, né? Aquele livro que eu sempre me esqueço o nome, da Bell Hooks, que ela vai falar sobre amor, né? Me parece muito adequado para a gente tratar essas temáticas. Então, o capitalismo acabou transformando muitas vezes, em alguns espaços, né, acabou dando para o amor o sentido de um amor romântico, que inclusive leva a um consumo, muitas vezes. Se eu estou amando, eu vou comprar. Se eu não estou amando, eu vou comprar também, porque eu vou ter outras questões, vou estar deprimida, não estou no meu lugar. Né? E esse é um lugar muito de mulher, né? De estar submetida a esse amor romântico. Nós já discutimos aqui questões de violência. Então, quando a gente consegue olhar de uma maneira um pouco mais ampla essas relações de vida e de um amor que é um amor pela vida, um amor pela partilha, né? Por esse compartilhar de experiência, compartilhar de um ambiente, de um lugar, de uma rede de solidariedade, parece que nós temos aí algumas pistas que nos levam, então, para esse ecofeminismo, né? que vai gerar uma crítica, ou vai se originar de uma crítica que vem, que a Miriam também comentou aqui, né? Que vem desde dessa violência que as mulheres e a natureza sofrem. Então, quando eu vou discutir um processo de reprodução social, onde eu notei uma flecha, né? E essa flecha de tempo, ela é sempre para frente, e a gente talvez tenha outros olhares de mundo, onde eu vou pensar os ciclos, e isso está muito perto da natureza, e isso está muito perto da vida das mulheres, e do próprio processo, então, de reprodução da vida, e não exatamente de reprodução de capital. Né? Então, essas distinções, essas diferenças e essas novas possibilidades de interpretação vão se dar a partir da complexificação dessa relação entre sociedade e natureza, e não mais da separação desses dois elementos, né? Como quis a modernidade, como o processo de reprodução, então, vai se solidificar e vai fazer com que toda a ciência, inclusive, né, inclusive as ciências econômicas, utilizem premissas dessa separação de saberes e daquilo que a gente vai reconhecer, que não é a nossa aula aqui, que é um modelo científico, que é uma simplificação da realidade. O que esse processo de interpretação nos leva, de uma maneira mais geral, desse ponto de vista, é de que essa simplificação, ela nos ajuda a entender muitas coisas, mas em determinado momento ela invisibiliza, não por acaso, um conjunto de relações de poder que escondem essa complexidade e violentam a natureza e a mulher, só para resumir aqui. Né? Então, a gente está um pouco nessa conversa tentando problematizar e relativizar
esse fim e esse meio, né? Aquilo que um pouco a Miriam chamou a atenção, uma questão ética, de como é que eu vou enxergar esse mundo, quais são os meus valores para atuar nesse mundo, na medida em que eu tenho, de uma forma hegemônica, né, um processo de financiarização, de endividamento, de monetização, de mercantilização, que faz eu misturar elementos, fins e meios, como a gente pensa no dinheiro, né? Então, o dinheiro, ninguém respira nem come dinheiro. Então, a gente precisa cuidar da vida. Mas, claro que o dinheiro é um meio importante para que a gente tenha alguns instrumentos que nos ajudam à manutenção da vida, como, por exemplo, a compra de alimentos. E aí nós podemos discutir, dentro dessa ética do cuidado, dentro dessa economia da vida, e da própria economia de cuidado, tudo isso que a Miriam nos trouxe, que o Assocírculo, qual ela integra, né, faz de uma maneira bastante cuidadosa, né, e rigorosa, de trazer um conjunto de saberes bastante complexos e que estavam invisibilizados para o debate sobre esse processo de mercantilização, sobre esse processo de produção e comercialização de alimentos e sobre a possibilidade de que essas relações mercantis não sejam simplesmente processos de reprodução de capital, mas também processos de cuidado, de um cuidado da vida no seu fim, né? Naquilo que a pessoa não ter uma morte precoce, ou ela evitar uma morte, por exemplo, por subnutrição, ou problemas que poderiam ser evitados. Então, é nesse contexto da economia política mesmo e da crítica ao processo de reprodução hegemônico, né, e essa financiarização, que emerge essa discussão toda, inclusive, como a Miriam nos mostrou, com a composição, né, de variáveis que são variáveis mais complexas, que são variáveis que não são fáceis de mensurar, mas que nos mostram algumas pistas em relação à possibilidade de um olhar que, de fato, nos mostra onde a vida está ocorrendo e onde ela está sendo... onde ela não está acontecendo, né? Onde eu tenho uma economia de morte, se a gente quiser pensar de uma maneira muito ampla e sem dar muita volta, né? Esse processo de devastação da natureza que o Brasil dá e incentiva, né, do ponto de vista da política governamental, para a exportação de soja, por exemplo. Né? A gente não come soja, as pessoas estão morrendo de fome, então esse cenário macro que também precisa ser visto a partir desse olhar do cuidado, a partir desse olhar de um processo de reprodução de vida e de vida de todos dentro de um processo ético, né, de que nós, como sociedade, não vamos permitir que as pessoas morram de fome, ou que as pessoas morram, por exemplo, porque elas não têm cuidados, né? Então, quando a gente entra naquele debate, né? E vejam, eu espero que alguns que estão aqui se lembrem, né? No debate, por exemplo, de uma reforma da Previdência, do cuidado com os idosos, né? Se eu aceito um elemento político desse, né? Que torna quase impossível a sobrevivência desses idosos, que são pessoas e são vidas com uma carga cultural, com trajetórias, com histórias para contar, com sabedorias para passar para as outras pessoas. E quando eu estou falando num balanço de pagamento, ou quando eu estou quantificando, ou tentando pensar num pagamento de previdência, eles viram um conjunto de moedas e um montante de despesa e gasto dentro desse discurso de reprodução social financiarizado e mercantilizado, e eu vou voltar, porque senão a gente pode ir longe. Mas vejam, espero que esteja fazendo sentido toda essa nossa preocupação em relação a uma crítica àquilo que está estabelecido, e feito a crítica, porque a gente consegue já fazer isso com bastante propriedade, e a professora Odete falou isso na semana passada, né, com variáveis, com indicadores, que a gente possa pensar, então, a proposta de um novo olhar em relação a essa complexidade e as possibilidades de manutenção da vida. Sendo esse o nosso acordo, né, gente? Se a gente não combinar, e eu estou pensando aqui em ambientes democráticos, né, fortalecimento de redes e participação da maior quantidade de pessoas possíveis nesse processo de tomada de decisão. Então, a gente começa a dar visibilidade
a uma mulher que está integrada nas suas redes e porque aqui me parece que a gente tem, eventualmente, e juntando, também pensando as políticas públicas, que também a gente já olhou, né? A gente já escutou sobre políticas públicas de gênero, e se vocês lembram, inclusive, as mulheres como quem faz essa política pública acontecer, né? Mas a gente também pode pensar então, eu preciso ter condições específicas dentro do quadro que a gente está aí, mas eu preciso também perceber a limitação dessas próprias questões que ficam restritas ao gênero, né? E o que eu posso ser um ajuste, e esse é um debate que também talvez a gente não vá fazer, mas a gente pode fazer dentro do núcleo, aquelas que quiserem participar mais para frente. Então, assim, o quanto que existe um método dentro da economia feminista que permite esse ajuste e o quanto a gente precisa, talvez, de uma nova epistemologia e um novo olhar que resgate, não só que liberte a mulher desse papel de submissão e de violência que ela existe hoje, que ela está atuando hoje, né, dentro do processo social de reprodução capitalista hegemônico, da onde a gente muitas vezes não consegue sair, ou pelo menos eu não consigo sair, né? Mas, assim, mas mais do que isso, me parece a gente precisa aprender com quem não está dentro desse processo. Então, nós temos... E a gente fala aqui, né? E durante muito tempo eu mesmo trabalhei com essa ideia, né? De dar visibilidade, porque esse trabalho é invisível das mulheres, tudo bem, mas ele é invisível e ele é de uma resistência, e aí a gente pode discutir a relação de resistência e resiliência, mas, assim, de uma constância de que o que eu quero dizer assim, se ele não estivesse ali, mesmo invisibilizado e sofrendo a violência, nós não teríamos mais a vida que eventualmente a gente tem no planeta. Não teríamos processos de resistência, não teríamos mais muitas das populações tradicionais. É um outro olhar. Então, talvez o nosso processo também de interpretação de mundo precise buscar nesse ecofeminismo essa visibilidade, né? Essa visibilidade de quem não está enquadrado, de quem tem outro olhar, de quem quer trazer um outro tipo de remédio, um outro tipo de cuidado, que é um cuidado da vida. E aí, de novo, a gente pode abrir um espaço para conversar um pouquinho, e eu já vou parar de falar daqui a pouco, o que nem sempre a gente consegue fazer, por exemplo, se a gente se atrelar ao discurso normativo do desenvolvimento que decorre do progresso e ficar restrita, e aí eu vou botar entre aspas aqui, as políticas de gênero. Tá? Claro, e veja, você tem que ter muito cuidado. Claro que elas são importantes, mas eu tenho uma outra cosmovisão onde o lugar da mulher é diferente e o sentido de cuidado e reprodução de vida é mais complexo e me parece mais adequado para pensar essa vida. Né? E aí, um pouco para chamar a atenção, que não é por acaso, então, que esse ecofeminismo vai ter alguns expoentes importantes, e talvez eu já tenha falado, isso aqui já nem me lembro mais, dentro da própria América Latina, né? Que é onde a gente ainda consegue, estou pensando aqui enquanto humanidade, né? Preservar alguns elementos de resistência e aí de comunidades tradicionais que estabelecem, né, a custa de alguma de aguentar um processo violento historicamente, mas estabelecem um outro jeito de ver o mundo, né? Estabelecem a possibilidade, de fato, então, de reprodução da vida, a possibilidade da problematização, por exemplo, da atividade minerária em vários lugares latino-americanos, onde as mulheres se unem em movimentos de mulheres contra a mineração e contra a extração, né, daquela riqueza que, na verdade, mata, né, o organismo vivo que é o planeta, né, que a gente pode pensar que é o planeta. E aí sai desse lugar de subalternidade que até então a gente vem aceitando, né? Ou vem se colocando, né? E aí a gente emerge com alguma
propriedade, né? Esse conjunto de alternativas e um conjunto de olhares que nos permitem uma reconexão com a natureza. Então, de novo, não é por acaso que a gente consegue falar muito bem sobre isso na América Latina, onde a gente tem atividade agrícola e atividade rural de uma maneira mais frequente do que os países ditos industrializados, né? Nós estamos num processo de industrialização que não conseguiu se concluir, um processo violento contra populações tradicionais e que mantém a resistência, se a gente quiser pensar na questão agrária, né? Dessa conexão com a natureza, é possível pensar um processo de reprodução da vida que vai reunir aquilo que é chamado movimento ambientalista, né, e o movimento feminista, por muito desse caminho que envolve aí as questões da agroecologia, que a Miriam tão bem vive e conhece, né, e nos trouxe um pouquinho aqui daquilo que ela faz, daquilo que ela conhece. E esse sistema, e aí a gente entra também numa outra discussão que eventualmente pode ser pensar o próprio lugar, né, da discussão sobre sustentabilidade nesse processo todo. Então, o que é ser sustentável economicamente, socialmente, ambientalmente, né? Aquilo que é aquela definição clássica do Sachs. Isso serve para trazer as mulheres, né, para o protagonismo social, para o desenvolvimento da sua autonomia, para a distribuição dos saberes, desses saberes tradicionais. Tá? E, eventualmente, talvez eu pudesse discutir como esse ecofeminismo ele vai ser mais ou menos aderente, dependendo daquilo que eu estou discutindo, a esse debate de uma proposta de um desenvolvimento mais global, sustentável, esses elementos assim, né? E aí a gente vai ter, e aí, pessoal, meninas, a gente tem assim um conjunto de experiências que quando a gente começa a procurar é bastante diverso, né? Parece que são pequenos grupos, porque a dinâmica da estrutura, né, da lógica da estrutura capitalista, ela muitas vezes não nos permite reconhecer esses espaços de natureza, esses espaços de ecofeminismo, esses espaços das redes de mulheres, da própria agricultura urbana, né, e esses espaços de valorização da vida, de uma economia da vida e desses elementos, mas eles existem, e se a gente começa a procurar, né, eles andam por aí. E eles estão à nossa volta, tá? Porque, em alguma medida, esse nosso sistema ele fracassou, né? Então, se eu quiser voltar para o começo dessa conversa, nós vivemos hoje num sistema que é um sistema que reproduz desigualdade e que reproduz morte, né? E que reforça esses sentidos dentro da sua lógica. Ainda que a gente possa combinar aqui, e se a gente perguntar para alguém, dificilmente a pessoa vai reconhecer isso. Mas quando a gente começa a analisar, né, o aumento da desigualdade, a produção de lixo, assim, uma ideia de que do consumo, né? Uma ideia que vem se perpetuando e que vem se mantendo, de que a tecnologia resolveria os problemas dos resíduos. Isso já vai fazer 200 anos e não tem resolvido, né? Nós vivemos aí, embora alguns não acreditem, uma catástrofe ambiental, mudanças, né? E o antropoceno, mudanças no ambiente de sobrevivência, né? Nas relações ecológicas desse processo todo. Então, claro que a gente não pode cair numa naturalização também desse olhar feminino, né? Romantizado, não é isso, mas é trazer esses elementos de resistência e do processo de reprodução da vida que as mulheres também conhecem e que durante muito tempo sofreram repressão, né, por conta desse jeito diferente de interpretar um conjunto de relações. Que sofreram repressão, mas não foram
não foram suprimidas do processo de produção social, porque elas são essenciais para esse processo, enquanto um trabalho que não é pago, um trabalho que é travestido, né, de uma obrigação social e esses elementos todos. Certo? E aí a gente poderia falar também, não sei se, talvez não aqui, mas todo esse processo que vai ter na América Latina, né, as questões de discussão, nós já passou por aqui, né, do bem viver, a relação de humanos e não humanos. Então, que tipo de alimento, o que é um alimento também, quando a gente vai pensar nessas variáveis de segurança alimentar, claro que eu tenho alguns indicadores que são bem próprios para construir esses mapas, né? Mas eu também posso discutir a questão das cadeias, e eu acho que a Miriam também comentou isso, de como essas cadeias de comércio de alimentos, elas são capazes ou não de reproduzir as vidas nos territórios, naqueles lugares. Né? Eu acho que a Miriam trouxe uma figura que trazia todo esse conjunto de elementos. E a gente já teve aqui, eu não sei se a pessoa que comentou está assistindo, inclusive questões, né, envolvendo a ideia e a noção, né, do trabalho feminino agrícola, então, dessas agricultoras, do acesso a políticas públicas dentro do PA, o quanto foi importante, o Pronaf Mulher, tá? Porque a gente é preciso olhar para esses elementos. E aí talvez a gente pudesse pensar que dentro desse ecofeminismo a gente poderia ter três eixos, e aí essa é a última coisa que talvez eu quero comentar do ponto de vista da teoria, que tem sido discutida, me parece, né, a questão de soberanias, né, uma soberania territorial, uma soberania corporal, porque a gente vive uma crise de cuidado, se eu pensar a soberania corporal, a gente vive uma crise ecológica e econômica, se eu pensar a soberania territorial, não é por acaso que a Miriam nos traz aquele exemplo da horta, né, que no momento de pandemia essas redes e essa solidariedade precisa emergir ali localmente, né, porque não há braços, ainda mais do ponto de vista político atual, né, que cubra essa crise ecológica, econômica, que tem justificativa dentro da teoria econômica hegemônica, mas não resolve a vida das pessoas e o processo de manutenção da vida dessas famílias, dessas crianças, desses idosos. Né? Então, a gente precisa ter elementos de soberania territorial, soberania corporal, e também algo que a gente não discutiu nesse encontro, e eu não sei se seria tema, mas se a gente quiser pensar moda, aquele imposto rosa, né? Que é inclusive uma crise cultural que vai submeter a mulher a padrões, por exemplo, de beleza associados à moda, né, e que adoecem as mulheres muitas vezes, que passaria por uma soberania psicossocial, um autocuidado, um autoconhecimento, uma autovalorização. Porque, veja, eu posso estar me arriscando aqui, né, a fazer uma generalização, mas não me parece que nós vivemos numa sociedade que permita, ou que favoreça, vou usar essa expressão, que favoreça uma autovalorização feminina, né? Esse reconhecimento do valor da mulher em casa, fora de casa, onde ela quiser ficar, do jeito, da estrutura física que ela tem, né? Eu tenho sempre que estar olhando, eu estou sempre insatisfeita em relação a um padrão que é um padrão que não é meu, que não é autônomo, né? E que é um padrão que muitas vezes eu vou dizer muitas vezes para ser boazinha, é inalcançável, né, e que gera também outros mercados que nós não vamos discutir aqui. Certo, gente? Então, assim, talvez para finalizar, e a gente tem ainda uma última aula na semana que vem, né, mas considerando que nós passamos, né, pelas propostas metodológicas, pelos indicadores metodológicos, parece que, pelo menos, faz sentido para mim pensar agora, né, uma ruptura um pouco mais epistemológica e, quem sabe, dentro da economia política, no sentido de buscar uma outra visão de mundo, né? Uma outra premissa de organização que passa por isso, né? Por isso que a gente tem tratado, muitas vezes, por uma economia do cuidado, mas, quem sabe, por uma economia da vida, né? Fazendo essa separação entre fins e meios.